Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Dosecast, podcast de cardiologia da 12x8. Eu sou Matheus Prata e mais uma vez estou aqui ao lado do meu amigo William Battar. Fala, Matheusão, tudo bem? Tudo bem, para falarmos hoje de cardiomiopatia hipertrófica, com uma diretriz nova, quente, saindo esse ano aqui no Brasil e com um convidado muito especial, inclusive um dos autores dessa diretriz. Exatamente, Matheusão. Acho que a gente aqui vai ficar em segundo plano, né? Porque o nosso convidado hoje, mais que especial, é o Dr. Wagner Madrini Júnior, assistente de miocardiopatias e doenças da aorta do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, da Aro do Einstein, sócio proprietário do Cardio Trials, né? E, igual a nós, residente de clínica médica da Escola Paulista de Medicina. Então ele foi da Bata Verde, assim como nós. Mais um do Dosecast. Mais um, parece que é uma obrigação, né? Ser... 50%, né? 50% também. Esse é meu melhor título, pô. Com Escola certeza. Paulista de Medicina é meu melhor título. Com certeza. E também autor da diretriz, né? Então, assim, a gente trouxe um especialista mais do que capacitado para conversar com a gente sobre miocardiopatia hipertrófica. Né, Seja muito bem-vindo, Wagner. Pô, eu que agradeço o convite. Prazer, Matheus, não conhecer você antes. O Will já conheço de longas datas aí, além dessa história comum da Escola Paulista. Pô, residente, preceptoria, e agora eu tô aturando ele o ano inteiro lá no Fela. Tá dando muito trabalho lá? Esse tá pouco, isso é bom, cara. É dos nossos, desde a época da residência. Pô, muito obrigado, chefe. E, inclusive, o Wagner também foi preceptor da cardiologia do INCOR, então, assim, é um caminho muito parecido, né? Seguindo os passos. Exatamente. Né? Totalmente. Exatamente. 150% já tá bom. Tem que puxar o saco, né? Então, hoje a gente vai falar, Matheus, de um tema que é muito importante, não só porque tem uma nova diretriz da SBC esse ano, não só também porque as miocardiopatias estão recebendo muito destaque nos últimos anos, né? Antes a gente falava, pô, legal, amiloidose. Não, hoje a gente tem tratamento específico e tudo mais. E a miocardiopatia hipertrófica também está nesse cenário, né? Além disso, a gente tem a prova do TEC no final do ano, né? Uma diretriz que certamente vai despencar na prova. E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Conta pra gente, Matheus, um pouquinho de epidemiologia. Hoje eu vou deixar um pouquinho para você. Esse que é um ponto que o Will sempre gosta de falar, trazer dados pra gente, mas o muito interessante da miocardiopatia hipertrófica é o quanto a gente está melhorando o diagnóstico, então, consequentemente, a gente está aumentando a prevalência da doença. Então, a gente tem hoje uma incidência a cada 200 pessoas, a gente pode ter um diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica. Eu não sei se vocês têm alguns dados diferentes, principalmente falando de Brasil, mas a gente vê que essa incidência foi aumentando, né? Que era de antes de 1,500, agora chegando até 1 para 200. É isso aí, acho que como o Will bem comentou, não só a cardiomiopatia hipertrófica, mas todas as miocardiopatias, puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado, acho que vive um momento muito interessante. A gente sai de um estado contemplativo, onde a gente dava só o diagnóstico, e você dá o diagnóstico de uma doença e não poder fazer nada, não leva a coisa para frente. Perfeito. Agora a gente consegue dar o diagnóstico e conduzir com tratamentos específicos, como eu acho que a gente vai comentar aqui em breve, não só na amiloidose, mas também como no Fabry e na cardiomiopatia hipertrófica, em todos os espectros. Eu acho que a gente vive um momento bom. E de ponto de vista epidemiológico, de fato é isso. A gente tem um range ali de 1 para cada 200, 1 para cada 500. É uma doença ainda um pouco subestimada, até porque, muito embora tenha um baita appealing, vamos dizer assim, midiático, né? Cardiomiopatia hipertrófica, todo mundo fica sempre muito atento por conta dos episódios de morte súbita, por ser a principal causa de morte súbita em atletas e jovens. Então tem um baita appealing midiático, mas a gente ainda é uma doença negligenciada. Em parte porque, assim, ela tem um curso, na sua grande maior parte dos casos, é assintomático. Muito embora o paciente a gente chame a atenção ali da morte súbita, a maior parte dos pacientes vão bem. Então, boa parte dos pacientes estão ali perdidos sem esse real diagnóstico estabelecido, mas de literatura de base a gente tem ali 1 para cada 200, 1 para cada 500, esse é o número que a gente tem. Ainda mais com o advento da genética, né, que a gente sempre gosta de falar, eu particularmente sou um apaixonado por essa parte, após o fellow, a gente sabe que muitos pacientes têm genótipo positivo, ou seja, eu tenho alteração genética naquele meu gene sarcomérico, uma variante patogênica no meu gene sarcomérico, e às vezes não tem o fenótipo. E aí, o que fazer? Então, assim, a gente tem hoje um vasto espaço para investigar, para fazer pesquisa sobre isso. E a unidade, né, a gente está crescendo muito nesse quesito. Sim. Então tem vários estudos legais saindo, o Odyssey, que a gente vai falar mais para frente, pacientes que vão usar a Ficantem. Então, assim, a gente, dos grandes centros, a gente tem que pesquisar isso e falar sobre, né? Perfeito, acho que é um bom ensejo para o começo do bate-papo. É isso. A gente pode começar dizendo de quando a gente vai suspeitar, né, Will, da gente ter miocardiopatia hipertrófica. E talvez a definição que a gente tem da diretriz de outros lugares está relacionada à espessura
da parede, né? Por exemplo, do septo. E a gente fala que quando tá maior ou igual a 15 ou maior ou igual a 13 com teste genético ou história familiar, a gente pode estar diante de uma miocardiopatia hipertrófica, desde que excluída outras causas, que eu acho que esse que é o principal, né? Perfeito. A gente olhar para as fenocópias. Antes das fenocópias, até, Matheus, assim, primeiro que a cardiomiopatia hipertrófica, ela vai ser esse espessamento ali. Aqui eu posso falar... ele também falou espessamento, né? Isso que eu gostei. Ele não falou hipertrofia do septo. Esse espessamento do septo, que você falou de afastar as fenocópias, mas até antes, assim, a gente tem que afastar as doenças mais comuns de todas. Por exemplo, o paciente que pode espessar o septo por hipertrofia do cardiomiócito, paciente com hipertensão arterial, paciente ali com estenose aórtica, paciente com coração do atleta. Então, assim, seria esse aumento do espessamento do septo na exclusão de causas mais comuns que vão gerar essa hipertrofia do septo por um aumento da pós-carga e aumento do trabalho miocárdico, aumentando a espessura do septo. Então, você excluindo essas doenças mais comuns, como hipertensão, coração do atleta e estenose aórtica principalmente, a gente entra na seara das miocardiopatias. E aí, sim, essa terminologia de fenocópia e espessamento, que a gente sempre gosta de comentar. Porque quando o eco faz o exame e identifica ali o seu espessamento acima de 15 ou 13, quando você tem história familiar positiva com teste genético positivo, o ecocardiograma ele não consegue definir o que está levando esse aumento do espessamento. Então, eu chamar de uma hipertrofia do septo é uma nomenclatura errática, porque para eu falar que é uma hipertrofia, eu tenho que garantir que esse cardiomiócito está hipertrófico. Só que, olhando o eco na imagem sonográfica, eu não consigo falar que aquilo é um cardiomiócito hipertrófico. Aquilo pode ser, por exemplo, um espessamento aumentado por depósito de fibrila amiloide, no caso de uma amiloidose. Pode ser por depósito de GB3, no caso de um Fabry. Pode ser depósito de glicogênio, pode ser, enfim, diversas situações causando depositando alguma coisa nesse septo, fazendo que ele aumente. E o ecocardiografista não consegue balizar se isso é um depósito, se é uma hipertrofia, o que é isso. Então, chamar de hipertrofia uma imagem ecocardiográfica acima de 15 milímetros, ela tem um seu viés errático. E por que a gente é meio conservador? O Will sabe que a gente fala sempre sobre isso. Por que a gente é sempre chato em tentar mudar essa nomenclatura? Porque quando eu falo em hipertrofia de septo, eu meio que seto meu mindset ali para cardiomiopatia hipertrófica e esqueço das outras possibilidades. Então, a gente tenta muito mudar essa nomenclatura de não chamar de hipertrofia, justamente para não cair nessa seara ali da cardiomiopatia hipertrófica e pensar nas outras possibilidades que a gente falou aqui, de Fabry, amiloidose, Danon, POMP, enfim, tem um universo grande de miocardiopatias. Só para vocês terem uma ideia, o Will falou de teste genético. A gente teve ali, lá no INCOR, a gente tem por volta de 2, 3 mil pacientes com cardiomiopatia hipertrófica. É o segundo maior N depois da Cleveland, eu acho. É exatamente isso. Tipo, a gente tem um N gigante. Do mundo. É um grupo muito grande de miocardiopatia. E a gente tem ali, então, a gente tinha uma série de pacientes que eram conduzidos como cardiomiopatia hipertrófica. Diagnóstico. Isso assim, vejam vocês, estou falando de uma instituição, o INCOR, na minha opinião, a maior instituição cardiológica. Eu sei que aqui... Hoje ele está em minoria. Hoje ele está em minoria, a gente pode falar, hoje em dia. A maior instituição cardiológica do país aqui. Tô brincando, o pessoal do Dante é super querido. Mas é uma das maiores, para não entrar no impasse aqui. E acompanhando no INCOR com os maiores especialistas da área, os pacientes eram conduzidos como cardiomiopatia hipertrófica. Feito o teste genético, depois a gente vai conversar, a gente viu que, na verdade, 6 a 8% desses pacientes tinham outros diagnósticos. Errou em quase 10%, a gente errou. Exatamente, errou. E no centro ultra especialista. Mega especializado, estou falando, no INCOR. Enfim, então você vê que essa pegadinha da hipertrofia, desse preciosismo e tentar mudar essa nomenclatura, eu acho que vai além até por conta disso. A gente tende a chamar de espessamento justamente para a gente abrir a cabeça. Ó, isso aqui é um espessamento, eu não sei o que é. A gente até fala aqui, a gente fala assim, ó, é a síndrome do espessamento septal. É uma nomenclatura que o professor Fábio Fernandes, nosso chefe, gosta de colocar pra gente. Essa síndrome do espessamento septal, porque aí você consegue ampliar o espectro diagnóstico para várias coisas. Então, acho que das fenocópias, eu acho que fica interessante se a gente começar sempre a pensar nisso. E cada uma vai dar uma pista, né? Para um lado ou para o outro, né? A cardiomiopatia hipertrófica, em especial, ela tem uma fisiopatologia muito curiosa, né?
Se eu estiver falando muito, vocês me Não, imagina, vamos nessa. Eu sou um falastrão É que realmente, né? Sempre que a gente fala de aumento de espessamento septal, a gente fala assim, isso daí deve ser cardiomiopatia hipertrófica. Beleza, por definição, talvez você esteja certo. Mas, quando você fala cardiomiopatia hipertrófica, parece que é sempre sarcomérica. E, na verdade, não, né? Tem um aumento do maior igual a 15 ou maior igual a 13, com história familiar tá genética, mas nem sempre aquilo é por hipertrofia, que nem o Wagner falou, né? Pô, sabe, eu acho isso um erro, cara, das nossas diretrizes, cara. Sinceramente, mesmo da diretriz que saiu agora de miocardiopatias, a europeia, a mais nova, porque assim, você classifica tenta classificar as miocardiopatias em escopos e tem aqueles 5 clássicos ali, né? Cardiomiopatia hipertrófica, aí você tem a dilatada, você tem a ritmogênica do ventrículo direito, você tem acometimento do ventrículo esquerdo não dilatada e você tem restritiva. Então, você tem esses 5 blocos separando, tentando colocar em qual aspecto um paciente com miocardiopatia ele vai se incluir. E quando você coloca um bloco chamado cardiomiopatia hipertrófica, você gera uma baita confusão, porque, na verdade, a cardiomiopatia hipertrófica, esse bloco, ele está referindo a todos aqueles aspectos de espessamento do ventrículo esquerdo. Só que uma classificação fenotípica das diretrizes é o nome de uma própria doença, só que de uma só. Já gera o viés. Aí você gera uma baita confusão em todo mundo. Como assim? Mas é uma cardiomiopatia hipertrófica, mas é uma amiloidose, mas é uma Fabry. Assim, conceitualmente, por essa divisão, é isso. Você está na apresentação fenotípica morfológica de uma cardiomiopatia hipertrófica, que pode ser um monte de coisa, inclusive cardiomiopatia hipertrófica doença lato sensu. Então, acho que as diretrizes dão uma confundida. Por isso que a gente quer muito... Eu quero fazer um statement disso para mandar para as diretrizes. Fazer, vamos mudar esse nome, porque esse nome confunde a cabeça das pessoas. Em vez de você colocar na 5ª classificação a cardiomiopatia hipertrófica, coloca como um espessamento septal. Que aí... Os europeus não têm esse costume, normalmente, de falar de aumento de espessura? Ou não, uma coisa mais na mesma classificação mesmo. é aquela, se você for ver lá, HCM, né? Hypertrophic Cardiomyopathy. O fenótipo o fenótipo é a mesma coisa, é o mesmo nome da doença também, de uma das doenças, na verdade. Por isso que gera confusão, entendeu? É isso que gera uma bagunça. E outra, essa questão do fenótipo, só abrindo um parênteses, a amiloidose, por exemplo, pode dar um fenótipo de miocardiopatia hipertrófica, pode dar um fenótipo de miocardiopatia restritiva, pode dilatar, pode fazer disfunção sem dilatar. Então, assim, é uma classificação que a gente sempre vai buscar e nunca vai chegar a uma classificação certa. Exatamente. Né? Eu brinco que a gente está 100 anos tentando classificar, que já tem mais de 100 anos que a gente tenta classificar as miocardiopatia e a gente está sempre inventando uma outra. MOJ, já foi tudo que você imaginar, mas assim, a gente sempre está mudando porque realmente não tem como você englobar, porque existe um overlap muito grande entre todas essas doenças, né? Então, acho que é difícil colocar todas no mesmo balaio, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho mais de fenocópicos quando estiver chegando na investigação, falando dos exames, que a gente entra um pouco nas diferenças. Mas antes, vamos comentar um pouquinho das manifestações clínicas que a hipertrofia pode dar, né? Qual que costuma ser a apresentação clínica mais frequente dos pacientes com hipertrófico? Normalmente você acha que é mais um achado ou é uma dispneia já secundária, dor torácica? Perfeito. Assim, eu acho que, primeiro, para você entender quais são os sintomas, você tem que pensar como é que a doença se comporta, né? Então, a cardiomiopatia hipertrófica, então, a doença, agora não estou falando do aspecto morfológico, ela vai promover um crescimento desses cardiomiócitos. Eles vão ficar hipertróficos, ele vai acabar crescendo, ele cresce para dentro do ventrículo. Então, ele vai ocupar o volume ventricular, o que vai fazer com que, então, se eu tenho uma mesma quantidade chegando de sangue no ventrículo que agora tem um volume menor, eu vou ter um aumento das pressões de enchimento desse ventrículo. Então, começa por aí. O outro ponto é que esse cardiomiócito que está hipertrofiando nessa doença, ele não hipertrofia de maneira linear e muito bonitinha. Ele hipertrofia numa baita desorganização. Então, você tem, na fisiopatologia da doença, uma hipertrofia desorganizada. O corte histopatológico é bem bonito de ver se você comparar fibras cardíacas normais do paciente com hipertrófico. Você tem um desarranjo estrutural absurdo que promove, então, um caos ali dessas fibras. Então, é um crescimento desorganizado e, por mais às vezes, gerando um monte de fibrose ali também, que é uma doença que cursa com fibrose. É uma doença que não é só restrita ao músculo cardíaco. Você tem também nas microarteríolas e microvasculaturas, tem espessamento, né, intimal, o que diminui o calibre dos vasos que chegam ali. Então, são doenças microvasculares. Então, você tem um overlap de muita coisa ali. Esse espessamento que ele se anuncia para o ventrículo, eventualmente ele vai aumentar ali o gradiente, vai gerar uma diferença de pressão, que a gente vai falar daqui a pouco nas formas obstrutivas, e que vai repuxar o folheto da válvula mitral no fenômeno Venturi, também puxando a válvula mitral. Então, você tem uma seara de um corolário muito grande de muitas coisas que vão justificar parte dos sintomas. Então,
A dispneia, como o principal de todos, ela acontece justamente por isso. A gente tem um volume ventricular que acaba por reduzir, aumento as pressões de enchimento, esse aumento das pressões de enchimento se distribuindo retrogradamente para átrio e veias pulmonares, você vai gerar uma congestão de dispneia e o paciente vai ter um quadro de cansaço, enfim, dispneia. A dor torácica, esse paciente pode sentir por isso. Você tem, primeiro, uma desproporção ali do tamanho do cardiomiócito que acabou ficando hipertrófico, para uma arteríola que eventualmente está doente também, como uma eu falei. septal que é pequena, que ela era para aguentar um septo, irrigar um septo de 8, 9, ela está irrigando um septo de 20, 30. Perfeito, né? essa é a proporção. E aí, esse que é o ponto. Ainda, por mais às vezes, você tem doença microvascular ali. Exato. Então, você tem um septo que... uma septal que ia irrigar um septo de 8, só que aí é um septo de 20. E por mais às vezes, a septal é doente, porque tem doença microvascular, que só o cateterismo não consegue ver muito bem. Então, é uma artéria doente irrigando um tecido maior de conteúdo. Então, você tem uma desproporção de consumo e balanço ali, que geralmente vai gerar angina, que é um dos quadros. A síncope, que é... Podendo gerar mais fibrose ainda, né? Podendo gerar mais fibrose ainda, exatamente. Então, a isquemia microvascular está claramente relacionada com a fisiopatologia, tanto em relação aos sintomas de angina, quanto também ao risco de morte súbita no futuro. Questão que já caiu no TEC, inclusive. Então, a isquemia microvascular cara, o Will é o compêndio do TEC. A gente tá fazendo a visita na enfermaria, cara. Tipo, eu tô falando uma coisa, não, veja, isso aqui já caiu no TEC em 2008. O cara sabe todos os negócios do TEC. Não, esse curso vai ficar bom aí do TEC. Pô, já tá ficando legal. Vendo, né? Já tá vendo, né? Pra quem vai prestar esse ano e ainda não se inscreveu, que eu acho que são poucos que estão vindo e não se inscreveram. Eu espero que sim. Mas os sintomas, então, a dispneia, que a gente conversou, aí a gente falou das arritmias, por conta da fibrose, que vai gerar dispersão arritmogênica, então a arritmia é um outro ponto. E você falou também do aumento do átrio esquerdo, que a gente sabe que pacientes com cardiomiopatia hipertrófica fazem muito fibrilação atrial. 17% até 25% nos principais dados, e a gente sabe que aqui no Brasil talvez seja um pouco menor essa incidência. Os nossos dados parecem um pouco menor, mas por literatura é isso aí mesmo. Um efeito de difícil controle, né? Muito Exato. Difícil responde mal à ablação, anticoagulamos independente, que a gente vai falar depois. Tudo, né? A doencinha do mal. Mas e também por essa fisiopatologia, né? O ventrículo duro, que começa a redistribuir a pressão para os átrios. E a síncope, que eu acho que é uma das coisas mais temíveis aqui, né? Tipo, quando a gente fala em cardiopatia hipertrófica, a gente sempre fica muito preocupado com a síncope. E nesse cenário, assim, Deus pegou uma pegadinha na gente, porque, ó que coisa, a síncope é um dos red flags para a gente pensar em morte súbita, é um dos pontos que a gente vai estratificar na morte súbita, mas a gente sabe que por volta, esses dados são meio imprecisos na literatura, mas por volta de 20%, 30% dos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica tem um quadro de desautonomia associado. Então aí você tem uma paciente que sincopa porque tem uma vasovagal, mas tem hipertrófia. Aí você, putz, e agora? Eita, não, será que é só vasovagal mesmo? Porque 20%, 30% é mais do que a população normal. Então... Ou sincopa pela obstrução. Você começou um vasodilatador, Isso. piora o gradiente, baixa o fluxo e o cara sincopa. E não necessariamente por arritmia ventricular maligna. Você contou num ponto, Will, que eu acho que é interessante. Muita gente tem dúvida, né? Fala, grau de obstrução, síncope, piorar gradiente. O que o gradiente tem a ver com a síncope? Tudo, na verdade, está intimamente relacionado. Primeiro, só para contemplar o negócio da síncope, então você tem aí causas tanto arritmogênicas, que essa é a mais perigosa, que a gente tem medo. A gente tem causas por obstrução, e a gente tem causas vasovagal, que são as principais, vamos dizer assim, toda vez que o paciente tem síncope, eu vou ter que ficar sempre atento nessas três principais causas. A síncope arritmogênica é aquela que a gente vai morrer de medo porque o paciente faz arritmia ventricular e, enfim, esse paciente pode ter alguma complicação e morte súbita é o mais temível de todos. Na questão obstrutiva, o que é a obstrução na cardiopatia hipertrófica? Você tem um septo, seria interessante depois uma imagem para mostrar, mas que fica muito mais visual. Você tem um septo que ele cresce e ele se anuncia para a via de saída do ventrículo esquerdo. Então, ele obstrui a via de saída. Então, o ventrículo vai contrair e tem como se fosse uma coisa impedindo a passagem do sangue do ventrículo esquerdo para a aorta. Então, essa é um estreitamento, uma dificuldade na via de saída do ventrículo esquerdo. Então, se eu tenho uma obstrução muito contundente, ou então se eu intensifico essa obstrução por algum motivo que seja, como uma manobra provocativa, ou paciente desidratado, ou qualquer coisa que vai reduzir o tamanho da cavidade do ventrículo, que vai, em última análise, aumentar esse gradiente, eu vou estar anunciando essa obstrução mais para a via de saída do ventrículo esquerdo e impedindo que o sangue passe para a aorta. Então, eu posso gerar baixo débito. Então, nesse cenário que eu posso ter, então, por conta do quadro obstrutivo, uma síncope por baixo débito. E a síncope aqui, esse gradiente não acontece única e exclusivamente
por esse septo se anunciando. Esse é um dos componentes, mas eu tenho também um repuxo da válvula mitral, que é o movimento anterior sistólico da válvula mitral, que a gente chama de SAM, que acontece também aumentando esse gradiente. Você sabe que você tem ali, basicamente uma teoria de vasos comunicantes, você tem um fluxo muito intenso ali, eu aumento a velocidade naquele ponto de estreitamento, naquele ponto de estreitamento, quanto maior a velocidade, menor a pressão, cria um vácuo, e esse vácuo vai puxar, então, o folheto anterior da válvula mitral. Então, você tem um septo de um lado. Pensa que você tem aqui a aorta para você mandar o sangue. De um lado, você tem um septo vindo para cá, de outro, você tem a mitral atrapalhando. Então, você tem um baita componente obstrutivo ali que está impedindo com que o sangue passe adequadamente para a aorta. E se isso for muito acentuado, eu posso ter um baixo débito e paciente sincopar também. E a gente entender essa fisiopatologia da obstrução é importante para diversos aspectos. Claro, para avaliar quadro clínico, o exame físico desse paciente, mas também para o tratamento. Se eu tenho, por exemplo, uma frequência aumentada, essa minha obstrução vai aumentar, porque o meu tempo diastólico final vai ser menor, certo? E eu vou encher menos meu ventrículo, então o septo vai se anunciar mais ainda para a via de saída. Por isso que no futuro você fala, por que beta-bloqueador para esse paciente? Justamente por isso, aumenta o meu tempo diastólico, diminui a minha obstrução. Perfeito. A questão de TEC que você sempre comenta, qual o sopro que se intensifica, como você diferencia um sopro de estenose aórtica de cardiomiopatia hipertrófica? Aí, esse é uma característica muito clássica, que o sopro que se intensifica com manobra de valsalva é o sopro da cardiomiopatia hipertrófica, diferente da estenose aórtica. Estenose aórtica é um importantíssimo diagnóstico diferencial, principalmente quando a gente está aqui no Brasil, pega uma pessoa jovem com esses sintomas, dispneia, dor torácica e síncope, tem que abrir o leque para essas duas. Não, tem até uma história muito boa. Eu ia falar isso do Brown Audi. Você vê? Excelente. A gente falou sobre isso. Sintonia. A gente falou isso esses dias, cara. Segunda-feira, no Heart Team de hipertrófica. No Heart Team de hipertrófica. Cara, olha que história maravilhosa. O Brown, assim, não sei se você conhece a história do Brown. Para quem não conhece o Brown, pelo amor de Deus, é o papa da cardiologia. Ele tem o principal livro de cardiologia, que é um livro de berço, assim, acho, de todo cardiologista. Eu não sei se o pessoal hoje em dia ainda lê livro. Normalmente eles ouvem o Dosecast. Né? Levantei pra você. Ainda bem que você entendeu. Levantei a bola pra você. Mas ele é bom ainda. Mas ele é bom ainda assim. Não, é um baita de um cardiologista. E aí, antigamente, para você indicar a cirurgia, não tinha muito recurso de exames de imagem. Então, você ia na raça de exame físico. E ele fez uma avaliação de exame físico que era muito característica de estenose aórtica. Muito característica. Porque parece mesmo, a cardiomiopatia hipertrófica ela simula. Um ponto para diferenciar é esse que a gente deu a dica da manobra da valsalva, que intensifica na hipertrófica e diminui o sopro na estenose aórtica. Mas aí ele indicou a cirurgia para um paciente, e quem estava operando era o Glenn Morrow. E aí... Da cirurgia de Glenn, né? Da cirurgia de Glenn. E o Glenn fez a cirurgia, abriu o peito do paciente e viu... Ele olhou, a válvula estava ótima. Ele falou, manda chamar o Brown agora. Deu um puta esculacho no centro cirúrgico. Você é um incompetente, a válvula do paciente está normal, a gente teve que abrir o peito. Ele falou, mas calma, tem alguma coisa nesse septo aqui. Aí que eles fizeram a cirurgia, deram um tumor cardíaco, mas que não era um tumor, obviamente. Fizeram a cirurgia, mas ele pegou um puta come do Glenn, porque errou no exame físico. E paralelamente... A primeira miectomia ali. É verdade. Mas é verdade. É real. O primeiro relato de miectomia é nessa circunstância. Uma miectomia, assim, tipo, muito nas tronchas ali e sem saber direito o que estava fazendo. Viu um tumor cardíaco. Tirando mais do que o necessário. Exatamente. Aí, a gente vai chegar lá, né? Não temos os detalhes dessa cirurgia, mas a história conta essa página aí aberta. E o próprio Brown tem uns vídeos dele falando sobre isso. Né? Ele falando que muito interessante. E legal. 4 anos depois foram os primeiros artigos de hipertrófica baseado nisso. Não foi ele que descobriu, já tinha relatos antes, 8, 10 pacientes anos antes, que eles chamaram de amartoma cardíaco, né? Foi um patologista britânico chamado Donald Tier. É Sir, inclusive, Sir Donald Tier. Dosecast também é história e você cultura, vê? né? Tem umas coisas interessantes da miocardiopatia. E você falou, Will, da importância da gente entender essa fisiopatologia para saber do tratamento, né? Por isso que a gente está falando da síncope e da relação do gradiente, que a gente tem que tomar cuidado com os vasodilatadores em pacientes que têm já obstrução, gradiente alto. Porque se eu dou o vasodilatador, eu diminuo a pressão sistêmica, diminuo a pressão na raiz da aorta, a minha pressão interventricular está aumentada, eu aumento o gradiente. Perfeito. Eu aumentando esse gradiente, aumenta ainda mais a velocidade, está intimamente relacionado, aumenta mais o efeito Venturi, o repuxamento da válvula mitral anterior, aumentando ainda mais a obstrução. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o vasodilatador desses pacientes. Então, Matheus, perfeito o que você falou. E uma coisa importante da gente falar também é que, em vez de decorar, o sopro de estenose de cardiomiopatia hipertrófica piora com valsalva. Lembrem assim, tudo que aumenta
o meu volume ventricular vai diminuir meu sopro, porque meu septo vai se afastar da minha via de saída. E tudo que diminui meu ventrículo vai piorar meu sopro, ou seja, vai piorar meu gradiente, justamente porque o septo se aproxima ainda mais da via de saída. Isso vale não só para questão de prova ou para clinicagem, né? Para o tratamento do paciente, que às vezes a gente seca demais esse paciente com furosemida e ele se encopa. Perfeito. Chega com um perfil L por causa da gente reduzir a cavidade. Esses dias, cara, a gente avaliou tem um paciente até num hospital muito bom aqui, mas a gente ligou, aí a gente falou assim, ó, cara, faz um pouquinho de volume que esse paciente vai melhorar. Como assim? Vocês são loucos, né? Ele me passou os parâmetros do eco, tava seco o paciente. Falei, faz um pouquinho, confia no pai. Eu fiz 0, o paciente melhorou. Foi no hospital que você trabalha, inclusive, com uma pessoa que você conhece, inclusive. Eu acho melhor a gente sem comentário. Tem que ficar muito atento nesse perfil de paciente com hipertrófica importante que chega com muito furosemida, com esses sintomas de baixo débito, né? Provavelmente pode estar relacionado a isso. Perfeito. Então, sempre avaliar a volemia. Só para ficar claro até para quem está ouvindo a gente, então, quando a gente fala em formas, a gente falou de obstrução, de septo, o que é a forma obstrutiva? Por favor, imagina. Então, o que é a forma obstrutiva, né? A gente sabe que no fenótipo dos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica, 2/3 dos pacientes vão ter a forma obstrutiva e 1/3 vai ter a forma não obstrutiva. Mas o que é isso, né? Na verdade, a forma obstrutiva é aquela que gera um gradiente que eu posso aferir que é maior do que 30 milímetros de mercúrio. Eu chamo de obstrutiva como esse quadro. Independente se em repouso ou por manobra provocativa. Perfeito. Esse é o pulo do gato, porque é obrigatória a manobra provocativa no paciente com cardiomiopatia hipertrófica. A gente coloca na nossa diretriz, inclusive, o compromisso que você tem que fazer, porque o gradiente eu considero tanto o repouso quanto a manobra provocativa, e se eu não identifiquei o repouso, eu tenho que obrigatoriamente avaliar se esse paciente, provocar esse paciente para saber se esse paciente vai subir o gradiente. E aí eu posso provocar com valsalva, scratching, que é o agachamento, exatamente, pedir para o paciente levantar, enfim. Mas eu obrigatoriamente tenho que provocar esse paciente. Então, a obstrutiva a gente considera quando tem um gradiente acima de 30 milímetros de mercúrio na via de saída do ventrículo esquerdo. Isso depois acho que a gente vai falar em algum momento de terapia de retenção de septo. Não é essa a indicação, mas ela vai indicar conforme o gradiente, mas aqui, para eu chamar de obstrutiva, é o gradiente acima de 30. Perfeito. Acho que aqui a gente já está chegando então na investigação e o gradiente, o principal exame para a gente ver é o ecocardiograma. Por isso que ele vai ser nosso primeiro exame, que a gente vai avaliar o gradiente, a gente vai buscar essas manobras provocativas e podemos até pedir um ecostresse, né? Na dúvida se está chegando ou não. Principalmente o estresse físico, né? Então, se a gente está diante de aumento de espessura, que tem gradiente na via de saída, nosso alerta para miocardiopatia hipertrófica fica muito aceso. Aí eu tenho uma dúvida falando do ecocardiograma. Existe a entidade do septo em sigmoide, né? Para aquela pessoa que recebe o paciente assintomático, que tem um relato de septo em sigmoide, eu devo prosseguir a investigação com uma ressonância? Aí, assim, eu acho que vale a pena você ter... Eu tenho o privilégio de ter um ecocardiografista para chamar de seu, né? Aquela história. Porque isso faz muita diferença. Porque realmente gera confusão mesmo o septo do sigmoide, que às vezes é um espessamento ali, mas que tem um caráter completamente benigno. Isso não vai ter nenhuma repercussão clínica no paciente e vida que segue para ele. Então, assim, você ter um conjunto de informações, tanto de história clínica, antecedentes, exame físico e uma avaliação ecocardiográfica honesta, eu acho que você consegue balizar bem. Mas é claro, se você ficar na dúvida, você tem que partir para cima, né? Paciência. E uma outra coisa interessante para a gente falar no eco é obstrução. Então, por exemplo, normalmente o paciente com aumento de espessura septal por uma hipertensão, ele não vai gerar obstrução, ele não vai ter SAM. Né? Então, o septo sigmoide da mesma forma. Um septo sigmoide com SAM, estranho, entendeu? E septo sigmoide com obstrução? Pode acontecer, né? Pode acontecer. Aí, paciência. Aí, justamente, tem um ecocardiografista bom, pega, olha o meu eletro, né? Então, antes do eco, a gente tem que ter o eletro. A gente sabe, em crianças, por exemplo, a gente pode ter alteração eletrocardiográfica antes da alteração ecocardiográfica. Perfeito. Então, o eletro é o primeiro passo na nossa observação. Então, a gente não tem como passar um caso de miocardiopatia sem ter o eletro. Inclusive, nas nossas reuniões segunda, é sempre assim. Primeiro passo, eletro. Por quê? Porque, às vezes, só pelo eletro, a gente consegue... Já bate o diagnóstico. Fala, putz, isso é hipertrófica. Nossa, tem um PR curto. Será que forma, né? Qual hipertrófica e que quem deve comenta ser? o eletro sempre é o Will, viu? Tipo, é ele que é o nosso comentador de eletro. E o Matheus esqueceu o meu tão famoso eletro. Então. Às vezes eu pulo, né? E ele fica muito bravo. Tem que ter. Então, realmente o eletro, ele faz muita diferença, como eu comentou, porque ele vai balizar não só
primeiro que ele pode antecipar a apresentação fenotípica de 1 a 2 anos. Então, assim, eventualmente o paciente já tem alteração eletrocardiográfica, mas o fenótipo é negativo e isso vai antecipa a sua linha de pensamento. E na possibilidade de diagnósticos diferenciais, né? Se você tem, por exemplo, aquelas ondas T apicales, dedo de luva, eu posso pensar numa forma específica de cardiomiopatia hipertrófica apical e amiguste. Se eu tenho um paciente com PR curto, eu vou pensar eventualmente em Fabry. O paciente com pré-excitação, vou pensar em PRKG2. O paciente com baixa voltagem, área de pseudoinfarto, eu vou pensar em amiloidose. Então, assim, o eletro é eu acho que a gente sempre tenta revelar porque ele dá a pista inicial. E assim, se ter ventrículo ruim, vai ter alguma coisa no eletro. Olha direito que vai ter alguma coisa nesse eletro. Então, assim, a gente sempre tenta também ficar atento a isso. Exatamente, né? Então, o achado típico do eletrocardiograma sobre a carga de ventrículo esquerdo, posso ter um daqui, inclusive, associado, fragmentação do QRS associado realmente a áreas de fibrose. Então, a eletro ajuda isso, principalmente um diagnóstico diferencial das fenocópias. E aqui a gente vai falando um pouquinho das fenocópias, que nem o Wagner muito bem falou, né? Então, no eco, o que a gente pode ver que sugira pra gente outras coisas? Então, olhei meu eco. Vou olhar primeiro, obviamente, o septo, né? Tem uma relação septo-parede posterior muito alta. Poxa, coração do atleta não faz tanto sentido. Estenose aórtica aumentar muito mais o septo. A gente sabe que um paciente com miocardiopatia hipertrófica, ele pode ter uma hipertrofia simétrica? Pode, numa minoria dos casos. Mas 70% dos pacientes têm hipertrofia septal assimétrica na miocardiopatia hipertrófica. Então, cara, hipertrofia simétrica, me fala contra. Outra coisa que eu tenho que olhar, gradiente. Quando é meu gradiente? Meu gradiente é menor que 30. Beleza, fez manobra provocativa? Sempre tem que fazer. Isso é importante do ponto de vista prognóstico, terapêutico, né? Inclusive para indicar uma terapia de redução septal, para indicar uma vacantem, que a gente vai falar mais para frente. A possibilidade do gradiente tem que estar presente no nosso laudo. Perfeito. Tamanho do ato esquerdo. Quanto que tá meu ato esquerdo? Septo interatrial. Putz, eu tenho um septo interatrial espessado também. Um paciente que tem 60 e poucos anos. Na minha história clínica, fui olhar. Tem síndrome do túnel do carpo. Opa, talvez isso daí não seja só uma hipertrófica. Perfeito. É um fenótipo de hipertrófica, mas talvez isso seja uma amiloidose se manifestando. Por isso que, assim, as miocardiopatias, eu acho que, assim, de novo, com todo o viés possível, é a área mais encantadora clínica da cardiologia, porque ela é um puta quebra-cabeça, assim, tipo, você tem que juntar várias ferramentas. Se você falar só do eletro, cara, pode ser, mas eu preciso de outra coisa. Preciso da história clínica, preciso do eletro, preciso do eco, preciso eventualmente da ressonância, eventualmente da medicina de precisão, com da genética. Então, assim, você tem essa área da cardiologia, para os que estão nos ouvindo, das miocardiopatias, que a gente tem até o fellow no INCOR, muito bom, inclusive, fazendo assim... Nem tomou. Os fellows são mais... O fellow é bom, mas os fellows eu não garanto, né? Tipo, aí são outros 500. Esse ano, inclusive, tá mais ou menos. Mas é porque é um quebra-cabeça, como o Will comentou. Não adianta só olhar o espessamento do septo. Tem que ver se o paciente não tem história de túnel do carpo, se tem parestesia, se o paciente não tem um angioqueratoma, se tem uma córnea verticillata, se o paciente tem... Até a idade ajuda a gente, idade, né? Então, eu tenho um aumento da espessura septal antes dos 20 anos. Vou pensar nas rasopatias, vou pensar na doença de Pompe, vou pensar nas mitocondropatias que eventualmente podem causar aumento de espessura septal. Fraqueza muscular, uma coisa que talvez a gente não pergunte na clínica no geral. Quanto está a CPK desse paciente? Poxa, será que tem uma distrofia muscular de Duchenne nesse paciente? Entendeu? Paciente com 40 anos, homem. Puxa, será que isso daí não é um Fabry? Né? Ou o contrário, paciente que está muito idoso, mais de 70 anos, uma ICFEP com aumento de espessura septal. Cara, talvez seja uma amiloidose. Né? Então, desde a idade... a gente já começa, e do sexo, inclusive, antes da idade do sexo, a gente já começa a fazer o diagnóstico diferencial das miocardiopatias. O eco, isoladamente, não vai conseguir bater o martelo em nada, mas, é claro, se você identifica ali, tem algumas características específicas de doenças. Eu tenho um reaço subendocárdio, pensar no Fabry, por exemplo, você tem uma linha de birrefringência que a gente tem no Fabry. Se eu tenho um afinamento do septo basal, vou pensar em sarcoidose. Se eu tenho um padrão em sparkling, que é aquele septo em céu estrelado, eu vou pensar em amiloidose, com derrame pericárdico. O paciente tem, então, um espessamento assimétrico com gradiente. Vou pensar em hipertrófica. Então, naturalmente, de todas as fenocópias que a gente está comentando, tem alguma coisa ou outra ali que vai puxar para um lado ou para o outro da doença. Mas, isoladamente, de novo, cara, você não vai para nenhum lugar. Tanto que nossa reunião geral do INCOR, que acontece toda segunda-feira às 7h15, depois a gente disponibiliza o link para quem quiser acessar, que é aberto, é uma maravilha, porque você tem clínicos
eletrocardiografista, ecocardiografista, tem um cara da ressonância, cara de tomo, medicina de precisão, tudo discutindo e no final da conta a gente não consegue dar o diagnóstico ainda porque é difícil. Às vezes até a patologia, né? Assim, essa eu não queria comentar, mas às vezes acontece, né? Patologia tem que, às vezes não dá certo e tem um coração para estudar lá, mas assim, é um quebra-cabeça de muitas peças para se montar, especialmente agora com o avanço das fenocópias. Né? Perfeito. Então a gente já falou um pouquinho de introdução à epidemiologia, a gente já falou um pouquinho de quadro clínico, já falou, né, de idade, angina, síncope, palpitação, tudo, as fenocópias um pouco. E a gente tem que lembrar da nossa amiga Maju, né? O avanço da ressonância nas miocardiopatias depois da diretriz 2023. A gente já fazia isso antes, mas atualmente acho que assim, não dá para falar de miocardiopatia sem falar da ressonância. E a própria ressonância ajuda a gente em alguns aspectos. Por exemplo, pacientes com hipertrofia mais apical, como na síndrome de Yamaguchi, eu posso não ver no eco, o paciente não tem uma janela tão boa, por exemplo. Outra coisa, o padrão de realce desses pacientes, né? Qual que é o padrão de realce? Não, o padrão de realce, por exemplo, é infralateral basal, mais subepicárdico. Poxa, isso talvez seja um Fabry, né? Ou não, tem um realce subendocárdico difuso circunferencial, amiloidose. Ou não tem um realce nenhum. Puxa, será que na verdade esse paciente era um hipertenso mal controlado? Será que valia a pena um mapa para ver uma hipertensão mascarada? Perfeito. Né? A ressonância, que me ajuda também do 12. Da 12, ela faz imagem. Ela faz imagem boa. Cara, a ressonância mudou muito a nossa conversa com a miocardiopatia. E deixou cada vez mais instigante, porque você tem diversos padrões e padrão específico de realce tardio, como o Will já comentou. E não só para o diagnóstico diferencial, ela ajuda também no prognóstico, porque eu consigo identificar, em última análise, a porcentagem de fibrose que esse paciente tem. A gente sabe que a fibrose ela tem associação também a um dos quesitos que a gente avalia para critério de morte súbita, que quando acima de 15%, ele é um balizador ali para a gente pensar também em CDI persuadido, não isoladamente. Ela mantém sendo muito importante, mesmo se a gente já tem um diagnóstico genético, por exemplo, justamente para avaliar a presença de fibrose e a quantidade dessa fibrose. Sim, exatamente. Mesmo que você já tenha o diagnóstico estabelecido de cardiomiopatia hipertrófica, ela é importante para você pensar no prognóstico e na estratificação de risco através da quantificação da fibrose. Mas, de novo, se você tem o diagnóstico, é importante. Se você não tem, é mais importante. Quer dizer, não sei se é mais ou menos, mas tipo, é importante com ou sem o diagnóstico, porque se você tem o diagnóstico, vai estratificar o prognóstico. Se você não tem o diagnóstico, vai ajudar muito na possibilidade de espectros de diagnóstico diferenciais. Então, a ressonância, sem dúvida nenhuma, ela é um balizador para a gente nas miocardiopatias. Perfeito. A gente também tem um achado típico de miocardiopatia hipertrófica sem insulato, né? Sarcomérica mesmo, que normalmente a gente tem um padrão de realce juncional e nas áreas de maior hipertrofia. Então, por exemplo, eu tenho muita hipertrofia septal, meu realce vai estar mais ali. Tá? Então, ressonância e miocardiopatia se conversam muito. Então, falamos do meu eletro, principalmente para o diagnóstico diferencial de fenocópias, né? PR curto ou não, tem um bloqueio de ramo direito que não é tão comum no paciente hipertrófico. Poxa, será que isso pode ser um Fabry? Falamos do eco, falamos da ressonância e agora teste genético, né? Então... Acho que aqui do teste genético já tem uma dúvida muito clássica, né? Principalmente para quem não está acostumado a pedir o teste genético. Vamos supor que eu estou lá no interior de São Paulo, alguma outra cidade fora de centros acadêmicos. Eu estou diante de um paciente que chega com um diagnóstico, um suposto diagnóstico de hipertrófica pelo eco, fiz a ressonância que eu tinha acesso, mas eu queria confirmar com um teste genético. Como é que eu faço esse pedido de teste genético? Eu consigo ser mais amplo? Eu tenho que pedir o gene? Perfeito. Essa é uma dúvida comum também de consultório. Acho que de quem está começando a trabalhar nas miocardiopatias, porque assim como a ressonância, o teste genético, que agora a gente chama de medicina de precisão, não é isso? Exato. Ela revolucionou também a nossa conversa com a miocardiopatia, porque ela consegue ampliar não só... Ela faz, na verdade, em todas as etapas, desde o diagnóstico, no tratamento, no prognóstico e screening familiar. Então, ela tem importância em todas as etapas. Para eu identificar qual é o meu grupo de pacientes no diagnóstico. Alguns genes, eles podem estar associados com maior risco. Não que isso vai indicar isoladamente CDI, mas alguns genes podem estar associados com maior risco também para pensar no prognóstico e mesmo no tratamento. E no screening familiar nem se fala. Você identifica o caso índice e começa a disparar para identificar a família inteira. Então, você tem ali um espectro de importância do teste genético, tanto no diagnóstico, como no tratamento e mesmo no prognóstico, e deflagrar ali a cascata de investigação para todos os familiares. Então, o teste genético é super importante. Como é que a gente pede? Então, atualmente, você tem alguns modelos para você pedir, alguns laboratórios, que eu não vou citar o nome, mas aqui em São Paulo, super bem difundido, vários lugares que você pode fazer, que você tem, então, os que a gente chama de painéis. O que é o painel? O painel é você seleciona um grupo específico de variantes, ou de genes já, que vão estar associados com um grupo específico de doença.
Então, se eu tenho um paciente que tem um espessamento do septo, eu posso pedir um painel para cardiomiopatia hipertrófica, que ele vai selecionar vários genes de doenças hipertróficas. Se eu tenho um paciente que tem uma miocardiopatia dilatada, eu posso pedir um painel para cardiomiopatia dilatada, que vai ter um espectro diferente, que também aqui é outro capítulo que a gente tem genes também que vão ter impacto prognóstico, indicação de CDI precoce, né, dilatada, como filamina C, desmoplaquina, enfim, laminas. Esses 3 genes são os mais perigosos, a gente cai indicação de CDI, inclusive para esse paciente. Então, eu posso guiar conforme o perfil do meu paciente. Eu estou com um paciente com uma doença da aorta. Posso pedir painel de aortopatias, que é um subgrupo específico de doenças genéticas que vão causar ali alteração. Você pode pedir especificamente. Então, acho que de maneira geral, você costuma pedir o painel. Muito mais fácil do que parece, né? Painel para a genético para tal doença, né? E se você também eu não sei muito bem o que tem, mas tem uma coisa nesse miocárdio. Pode ser painel para miocardiopatia que vai vir tudo também. Então, tá tudo certo. Mas tem painel direcionado. Mas aí, primeiro você tem que alimentar o seu geneticista do que você está pensando. Tem como você pedir outras estratificações genéticas, mas não é muito usual, como, por exemplo, o exoma e mesmo o genoma completo, que não é muito da prática. Até porque você vai ter que saber interpretar também o resultado, né? Perfeito. Porque aí vai chegar lá o painel, beleza. Genital positivo. E aí, né? Tem que, não, e assim, o duro é que assim, não é nem que vem positivo ou negativo, não é tão dicotômico. Ele vem assim, tem a variante de significado determinado, que fica bem no meio, que é a VUS. Aí você tem provavelmente patogênica e patogênica. E para cá você tem provavelmente não patogênica e a não patogênica. Então você tem um espectro de 5 possibilidades e aí você fica louco. Porque às vezes você tem um paciente que tem um fenótipo típico, uma apresentação fenotípica característica e vem lá VUS, que é a variante de significado determinado. Eu posso falar que tem doença? A princípio eu não posso ainda, porque aquela variante naquele gene, ela tem de 10 a 90% de chance de estar relacionada ao fenótipo. Então, por isso é importante a gente saber e saber interpretar também, porque assim, a gente pega o laudo e fala, e aí, tem uma VUS aqui, o que é? É ou não é? Não sei ainda, vamos com calma, vou pedir ajuda pro geneticista. E a gente sabe que nas miocardiopatias, o teste genético tem de 40 a 60% dos casos de rendimento diagnóstico. Perfeito. Então, cara, nem sempre vem. E ainda é miocardiopatia hipertrófica e ainda é sarcomédia. Né? Isso, né? Não, e é duro que essa nomenclatura VUS, ela é dinâmica, ela vai sendo reestratificada. Uma VUS pode virar daqui a pouco uma provavelmente patológica se você conseguir identificar outros familiares, enfim, se tiver apresentações fenotípicas muito clássicas. Então, assim, a genética ela é muito boa, mas você tem que saber o que você está fazendo também. Senão, se você dissociar isso da sua história clínica, da sua avaliação eletrocardiográfica, do eletrocardiograma, de tudo que você entendeu da história do paciente, aí você está perdido. Perfeito. A gente, assim, a recomendação é a gente ter o teste genético para confirmar, mas se a gente não precisa tê-lo, né? Se a gente conseguir juntar as peças do quebra-cabeça, a gente pode conduzir como miocardiopatia hipertrófica. Eu sugeriria fortemente, se você tem essa possibilidade, de solicitar, até porque, como eu falei, assim, existe algum gene, o MYH7, que é o mais comum de todos, ele pode estar associado com maior risco de morte súbita. Depois, para o screening familiar, isso seria importante. Entendi. Se possível. E para indicar também terapias mais focadas, né? Que a gente vai conversar agora há pouco. Também por enquanto, a alteração genética não indica, isoladamente não indica. A gente fala, poxa, esse cara tem que olhar. É diferente do paciente com dilatada, que a alteração genética ajuda. Mas no paciente com hipertrófica, por exemplo, a gente sabe que MYH7 vai pior do que MYBPC3, só que não necessariamente eu vou indicar uma terapia por causa disso. Eu tenho que ficar mais de olho. Isoladamente não. Isoladamente não. Então, falando em terapia agora, a gente tem essa suspeita de diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica. Vamos separar o tratamento em 3 partes. Perfeito. 3 pilares, né? Que o Wagner gosta muito de falar isso. Primeiro, sintomas. Segundo, avaliação de morte súbita. E terceiro, terapia de redução septal, se eu tenho indicação ou não. Vamos deixar a avaliação de morte súbita pro final. Tá bom, fechou. Sintomas. A gente tem a droga clássica, que é o que a gente aprende há anos, que é o beta-bloqueador. E acho que a grande questão é, beta-bloqueador para todo mundo com miocardiopatia hipertrófica ou para todo mundo com qualquer sintoma? Perfeito. Então, assim, se o paciente está assintomático, não tem nada, é muito questionável, você pode não tratar. Assim, imagina, qual é o objetivo de eu tratar um paciente que dá remédio para um paciente que não tem nada? É muito questionável. Não então, vai reduzir progressão. Não vai, assim, essas medicações não estão... Beta-bloqueador, o bloqueador de cálcio, de hidroperidínico, eles não interferem na fisiopatologia da doença como o mavacantém. Então, é muito questionável você tratar um paciente que não tem nada, porque o que você vai ganhar, o que você vai agregar para esse paciente se o paciente é assintomático?
ao menos que você esteja subestimando o paciente, eu sou assintomático, mas eu também não faço nada. Opa, não, então, peraí, se você não faz nada, você está autolimitado pela doença, e aí então, na verdade, você tem sintomas, aí você pedir um teste ergométrico, tentar ergospiro para tentar entender se realmente ele é assintomático ou autolimitado, aí tudo bem. Mas no paciente assintomático, a gente pode deixar sem tratamento. E é quase 50% dos casos, né? 46, 47, se eu não me engano, pela diretriz é sintomático. E independente se é obstrutivo ou não, né? O beta-bloqueador ajuda no controle dos sintomas. Perfeito. Independente se é obstrutivo ou não, o beta-bloqueador, porque ele parte do princípio que o Will até comentou. Ele vai aumentar o tempo diastólico, aumentando o tempo de enchimento e aliviando a saída do ventrículo esquerdo. E por que isso é importante? Esse é um ponto super curioso que você colocou, obstrutivo ou não. Eventualmente, tem pacientes extremamente sintomáticos, Matheus, extremamente sintomáticos, muito sintoma. Aí eu vejo um paciente, o residente vai discutir o caso com a gente no ambulatório. Pô, Wagner, nossa, esse paciente está extremamente sintomático, mas pô, o ventrículo dele, o septo é de 18, cara, nem é tanto, não tem gradiente. Por que ele está tão sintomático? Porque a doença, ela é uma doença estrutural. O cardiomiócito todo entrelaçado, o ventrículo não consegue relaxar. Então, eventualmente, eu não preciso ter um septo extremamente espessado. Claro, se eu tenho um septo muito espessado, muita hipertrofia, isso vai piorar mesmo o sistema do paciente. Mas, eventualmente, a depender de qual o grau de desarranjo desses cardiomiócitos, é um ventrículo extremamente duro, que não consegue relaxar. Então, a única maneira de eu encher esse ventrículo é aumentando o tempo diastólico dele. Então, aumenta o tempo diminuindo a frequência. Diminuindo a frequência, que é com beta-bloqueador, que eu tô dizendo, o alvo, então, na terapia não vai ser uma dose de beta-bloqueador, vai ser tentar deixar ele o mais beta-bloqueado possível com a frequência mais próxima de 60. E que ele não tenha sintoma, né? Porque, pô, tá ótimo, mas tá sincopando. Opa, então, aí, né? Tá ótimo, mas tá bloqueado, né? Mas tá em AVT. E a outra medicação que vai na mesma linha é o bloqueador de canal de cálcio, não de hidropiridínico, igual a gente conversou, que é o Verapamil, principalmente, e o Diltiazem também. Perfeito. A gente pode até associar, né? Os dois, né? Então, uma situação que a gente pode associar. Então, o Verapamil, ele entra tanto para um alívio sintomático dos pacientes que já estão com beta-bloqueador dose otimizada, que não melhoraram e não atingiram a frequência, como também nos pacientes intolerantes ao beta-bloqueador por qualquer motivo. Perfeito. A gente não tem aqui no Brasil a disoperamida, né? Que será uma opção mais de fora, inotrópico negativo, que também tem basicamente o mesmo preceito de você aumentar o tempo diastólico, mas a gente não tem aqui também no Brasil. Também para controle sintomático. Também controle sintomático. Também não freia a doença. Nenhuma medicação até uma Vacantem, ele interfere a fisiopatologia da doença. Antes de a gente chegar, então, numa Vacantem, a gente teve recentemente o Vanish, né? Vanish, com valsartana. Valsartana podendo reduzir progressão. Você acha que já é a hora da gente indicar o bloqueador? Cara, esse é um termo bem questionável de muitos anos aí de pesquisa e estudo, porque, de fato, o bloqueador do receptor de angiotensina, os BRAS, eles têm um componente ali de atuação em remodelamento e fibrose. Existe isso bem característico, inclusive, mesmo no ARFAN, nas aortopatias que a gente trabalha muito também, existe uma linha de remodelamento na parede da aorta e mesmo no ventrículo esquerdo nos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica. Só que, assim, não temos uma robustez muito grande para falar assim, vamos lá, isso aqui... Não dá, assim, ele atua numa via interessante, anti-remodelamento, antifibrose, mas eu não consigo afirmar categoricamente que isso vai ter uma correlação de causa e efeito muito bem definitiva. Então, assim... E não tem nada de desfecho duro, a gente foi desfecho secundário, né? E agora, se você me perguntasse, Wagner, mas eu tenho um paciente hipertrófico que tem hipertensão. Vamos dar um brazinho pra ele aí, dá um BRA pra ele. Tipo, assim, das hipóteses que eu tenho aqui, o BRA é o melhor que tem. Agora, eu não indicaria no paciente assintomático, não indicaria no paciente que tá com uma PA meio limítrofe, só pensando numa terapia de... Ou com gradiente alto, né? Exato, você vai vasodilatar o cara e vai piorar o gradiente. Então, cuidado com então, assim, agora, Wagner, paciente hipertenso, qual é a classe de hipertensão prioritária que você daria pra esse paciente? Vamos de BRA, vai. Faz sentido, né? Nesse sentido, assim, mas não que não mandatório pra todo mundo não, ter evidência. Aí não. Ainda é fraco. Então, a gente pode agora ir pras drogas que surgiram recentemente, mudando o desfecho desses pacientes, né? Das inibidores da miosina. Perfeito. Boa. Will, conta um pouquinho pra gente, a gente passar... Então, realmente, como eu disse no início do podcast, as miocardiopatias deram uma guinada muito boa no ponto de vista de tratamento, tanto de diagnóstico com ressonância, teste genético, como também de tratamento. Então, uma Vacantem, como você falou, é um inibidor da miosina, certo? E como que foi visto isso? Foi o estudo Explorer, HCM, no Valor também, que mostrou que pacientes sintomáticos, classe funcional 2, 3, hipertróficos obstrutivos, com gradiente acima de 50 e refratários às drogas que a gente falou, tiveram benefício
do uso do Mavacantem. Não é isso, Wagner? Perfeito, perfeito. Assim, os 2 estudos, a gente teve até a oportunidade de estar com o first author do Explorer, que é o Melinda Desai, desculpa, do Valor, que é o Melinda Desai, veio aqui no lançamento do Mavacantem aqui no Brasil. Cara, essas medicações são muito interessantes, cara. Primeiro que foi exatamente isso. O Explorer, 251 pacientes, você avaliou ali placebo versus Mavacantem nos pacientes com forma obstrutiva. O que a gente viu de desfecho desse trial? Ele teve uma redução média ali do gradiente de 30 a 40 milímetros de mercúrio. Então, você tem ali um paciente que tinha 80, ele cai para 30 de gradiente na via de seda ventrículo esquerdo. Então, é uma terapia destinada aos pacientes com forma obstrutiva sintomática refratária às medicações. Então, tem uma redução importante do gradiente. Essa redução do gradiente esteve associada ali com melhora de NT-proBNP, troponina e classe funcional, e melhora também no Kansas City, que é um questionário de qualidade de vida. Então, a redução do gradiente esteve associada com todos esses componentes. O desfecho do Explorer foi meio ruim, foi um desfecho de pico de VO2, mais melhora de classe funcional, enfim, fez uma mistureba ali. O desfecho acho ruim, mas eu gostei bastante do que a gente teve de informações adicionais, que é uma medicação segura, que reduz gradiente e que melhora a NT-proBNP, melhora a troponina, reduz troponina, melhora a qualidade de vida e melhora a classe funcional. Posteriormente, esse estudo foi avaliado pelo Valor HCM. Qual foi a importância do Valor HCM? Porque, tudo bem, o Explorer com Mavacantem mostrou pra gente que essa mesma medicação funciona e é segura. Ótimo, mas em última análise, o que eu quero com isso? Eu quero, será que esse paciente perdeu a indicação de terapia de redução de septo, Perfeito. Que é o que a gente, em última análise, vai caminhar para esse paciente? Então, o Valor, ele fez justamente isso. Ele acompanhou o paciente que tinha indicação por diretriz de terapia de redução de septo, que eu acho que a gente vai comentar daqui a pouco, e ele viu que no longo prazo, esses pacientes, 88% dos pacientes perderam a indicação com a medicação. Então, o Explorer, ele mostrou que a medicação é boa, segura, que melhora desfechos, e o Valor, ele veio para falar, não só é segura, como eu consigo reduzir a indicação de intervenção desse paciente com essa medicação. Então, ela fechou basicamente um ciclo de indicação. Aí você fala assim, poxa, uma coisa que a gente não comentou. Como ela é um inibidor de actina-miosina, das pontes de actina-miosina, qual a preocupação intuitiva que surge na gente? Perder função ventricular. Será que eu vou começar essa medicação para esse paciente, ele vai perder função ventricular? Essa é a pulga atrás da orelha que a gente fica. Por isso que nos trials, e na diretriz, acima de 55% de fração de injeção. Então, a fração de injeção do paciente tem que ser acima de 55% para poder começar. Se estiver abaixo, a gente tem que olhar com um pouco mais de cautela, porque a gente tem esse medo. E, de fato, isso aconteceu em 6 pacientes no Explorer. Então, houve uma redução, houve uma queda, só que qual é o bom? É que é uma inibição reversível dessas pontes de actina-miosina. Então, parou de tomar a volta. Então, assim, por esse sentido que é seguro. Então, E também, se você tomar uma Mavacantem, você tem que fazer um acompanhamento muito seriado ali, a cada 2, 4 semanas você tem que fazer o ecocardiograma para acompanhar a queda do gradiente e acompanhar a fração de injeção. Porque se houver uma queda de fração de injeção, eu preciso suspender a medicação imediatamente. Então, existe uma estratégia, eu não vou entrar no mérito, mas existe uma estratégia de você retomar, diminuir dose, tem alguns pontos ali que a gente pode fazer com uma Mavacantem, mas a princípio, queda de fração de injeção a gente teria que tirar e é uma inibição reversível. Em alguns casos, a gente consegue até reintroduzir a medicação. E a gente já tem disponível? Tem disponível. Tem disponível no Brasil. Como eu faço para conseguir, para prescrever? Você tem que ter uma conta bancária robusta. 14 mil por mês? R$10.500 por mês. R$10.500 por mês. Lifetime, resto da vida. Então, assim, é caro, mas a gente está movimentando para a gente começar a disponibilizar no INCOR via LME, né, protocolo de alto custo. A gente vai tentar conseguir também no INCOR. Mas assim, ainda é uma medicação cara. Acho que em breve a gente vai estar caindo para o SUS, mas é uma medicação curiosa, né? Porque você vê... Melhora até o eletro. É isso que eu ia comentar. É impressionante. Você tem melhora eletrocardiográfica do negócio, cara. É uma loucura, né? Você vê, essa medicação é do demônio. Isso aí, tipo, melhora o eletrocardiograma do paciente. Cai o gradiente. É uma loucura. Essa medicação, realmente, eu acho que vai ser uma medicação boa e que abre espectro pra gente pensar em um monte de coisa. Porque, em última análise, ela tá avaliando
visando ali a melhora da função diastólica reduzindo a hipercontratilidade desse paciente. E é justamente por isso que a gente está em curso o Odyssey Outcomes. Para ver desfecho duro, né? Para ver... Não é desfecho duro. O Odyssey é paciente não obstrutivo. Então, o Odyssey é um estudo que, inclusive, a nossa unidade participou, do estudo multicêntrico. A nossa unidade não só participou, como foi o segundo top recruiter do mundo. Já terminou o período de inclusão. De recrutamento acabou, tá em follow-up só. Interessante. Que é a introdução dessa medicação para pacientes da forma não obstrutiva. Então, eu fiquei, assim, extasiado com esse trial, porque o que acontece é o seguinte, se você tem um paciente de uma forma obstrutiva, cara, você tem até o norte para dar pro paciente, porque... Vai pra terapia de redução septal. Você tá ruim, mas calma, você vai ficar bem, pô, você tem uma vacantem, não consigo pagar, tem terapia de redução septal, vai ser ou mectomia ou alcoolização, a gente vai dar um jeito isso aqui. Agora, o duro é o paciente com a forma não obstrutiva, sintomático pra caramba, você fala assim, eita, porra, o que eu vou fazer pra você? Já deu beta-bloqueador, não melhorou, cara, e acabou. agora? Transplante? Morre aí, tipo, você não tem o que fazer pro cara, você fica aflito, entendeu? Porque o seu arsenal terapêutico, ele acaba. Então, agora, como a Vacantem, existe uma possibilidade de a gente atuar nesse grupo de pacientes da forma não obstrutiva. E a gente tem ensejos interessantes, porque se a gente for olhar a subanálise Explore e Valor, a gente sabe que tem redução de E', melhora da função diastólica. Então, assim, tem uma coisa funcionando ali na fisiopatologia que eventualmente possa trazer benefício também no paciente da forma não obstrutiva. Então, assim, expectativas boas. Inclusive, assim, sendo spoilers, essa medicação eventualmente vai começar a caminhar para esse FEP também. É uma outra medicação para esse FEP. Porque, assim, a fisiopatologia é a mesma em última análise. Então, você vai caminhando. Ela começou na hipertrófica obstrutiva, provavelmente está indo para hipertrófica não obstrutiva. Se o Odyssey for positivo, vai... Outras hipertrofias. Outras hipertrofias, eu acho que vai acontecer muita coisa. Muito interessante. E você comentou, Matheus, só concluindo que eu falo muito, mas você falou de hard endpoints. Não, infelizmente, o que acontece? A mortalidade, a sobrevida do paciente com cardiomiopatia hipertrófica, a mortalidade é muito baixa. Assim, apesar de ser a principal causa de mortalidade, a gente sabe que menos de 6%, menos de 1% atualmente. Menos de 1%. Era 6% na época do CDI, agora a mortalidade diária, a mortalidade atual, na era pós-CDI e todas as medicações, é de 0,5% ao ano. Então, assim, para você mostrar a diferença em hard endpoint num evento que é raro... muito grande, uma doença rara. É difícil a gente conseguir mostrar desfecho. Difícil. Mas a gente já conseguiu desfechos excelentes, né? Sim. Eu acho que é uma perspectiva boa como a Vacantem. Só de diminuir a indicação cirúrgica, melhora de sintomas bem documentados com VO2, né? Perfeito. E a gente vai ter outras opções aí, né? O aficanteno já em fase 1, já mostrando a eficácia e segurança. A Acácia, a aficanteno tá vindo aí já, inclusive. Legal. Então, resumindo, beta-bloqueador, BCC não dihidropiridínico, Mavacantem para os pacientes, classe funcional 2 ou 3, com gradiente acima de 50, fração de ejeção maior que 55%. Não melhorei com isso, estou refratário, meu paciente está classe funcional 3, 4, ele é obstrutivo também com gradiente acima de 50, lembrando que para dar o diagnóstico é acima de 30, mas para indicar essas terapias acima de 50, eu tenho umas terapias de redução septal. Perfeito. Eu costumo brincar na nossa enfermaria que é o seguinte, para você conduzir um paciente com cardiomiopatia hipertrófica, vocês colocaram um a mais, mas o meu discurso sempre é assim, você tem que responder 2 perguntas obrigatoriamente. Se você responder essas 2 perguntas, aí você fica tranquilo para fazer o que você quiser. A primeira é se o paciente, não tem primeira e segunda na verdade, mas uma é se o paciente tem indicação de terapia de redução de septo, e a segunda é se o paciente tem indicação de CDI. Todo paciente com cardiomiopatia hipertrófica tem que ter isso no seu cabeçalho, porque é o que de melhor a gente vai poder proporcionar para ele. Se você respondeu isso, ótimo. Aí você pode fazer seu beta-bloqueadorzinho tranquilo, você pode fazer isso, aquilo, enfim. Mas todo paciente com cardiomiopatia hipertrófica tem que ter essas 2 respostas muito bem definidas. Então, a primeira é sobre a indicação de terapia de redução de septo. Primeiro, também, de novo, fazendo outro jabá para a nossa unidade, a gente é o primeiro grupo do país que faz o Heart Team da hipertrófica, que é um grupo de clínicos, cirurgiões e hemodinamicistas discutindo qual a melhor estratégia para um paciente com cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva. Convido a todos, também uma reunião aberta. A gente depois manda o link lá para o pessoal que quiser acompanhar. Segunda-feira, 8h30. Você vê que a agenda da miocardiopatia é movimentada. Né? Boa. Mas, então, assim, quando é que a gente indica a terapia de redução de septo? Como o Will bem comentou. Então, eu vou indicar para aqueles casos que tem um gradiente na via de saída do ventrículo esquerdo. E aí, de novo, pico ou provocado ou em repouso acima de 50 milímetros de mercúrio.
e que está refratário às terapêuticas iniciais medicamentosas que a gente já extrapolou aqui quais são os arsenais terapêuticos. Se esse paciente continua classe funcional 3 ou 4, pela dita, mas assim, eu tendo a ser até um pouco mais agressivo. Paciente sintomático que está nesse quadro 2, 3 ou 4, acho que tem indicação de terapia de retorno de septo. Quais são as modalidades que a gente tem para fazer? Basicamente são 2. A gente tem outras, e o pessoal do Dante tem muita experiência com isso, com o Bruno Valdige, que é a radioablação do septo, mas não são as que a gente mais tem... Tem estudo ainda, não é bem documentado. 2B pela diretriz. 2B pela diretriz, e assim, tem uma vasta experiência, os casos vão muito bem, só que a gente está mais definido mesmo a terapia de redução de septo com a miectomia. Não é miomectomia, viu, pessoal? O pessoal sempre... miomectomia da GO, né? Então, as pessoas sempre mandam miomectomia, cara. Assim, mas assim... Miomectomia. Sei lá, ele vai fazer uma esteroscopia com miomectomia. É uma miectomia. A gente faz, então, a miectomia e a alcoolização septal. E o que balizar para um lado ou para o outro, esse é o grande desafio também para a gente. É claro que se você for pensar qual a terapêutica mais eficiente, que vai ter maior eficiência em redução de gradiente, melhora de sintoma e permanência do gradiente mais baixo, é a cirurgia. Isso não tem o que se discutir. Agora, tem todos os impasses de você submeter uma cirurgia cardíaca, abrir o peito do paciente e tirar o naco do miocárdio desse paciente. Todas as comorbidades que estão associadas à cirurgia, tem o abrir o peito, enfim, tem todos os comemorativos cirúrgicos. Então, uma opção menos invasiva é a alcoolização. O que eu costumo dizer é que a gente tem... primeiro que para o paciente fazer a alcoolização, ele tem que ser elegível para a alcoolização. Quem são os pacientes que são elegíveis para a alcoolização? Então, para começo de conversa, o paciente tem que ter uma septal boa. Porque se o meu objetivo é fechar uma artéria septal, a alcoolização, pessoal, na verdade, nada mais é do que induzir um infarto. Você vai injetar álcool ali na septal e fechar essa septal para que gere um infarto nessa região do septo. Esse infarto, ele vai reduzir aquela região e aí o paciente vai melhorar o gradiente. Então, para que eu possa fazer uma alcoolização, eu tenho que ter uma septal boa, porque se eu quero induzir um infarto naquela septal, ela tem que ter minimamente boa, compreendendo um tamanho de miocárdio razoável que me permita a melhora dos sintomas. Então, a septal boa é a primeira de todas. Segundo, esse paciente não pode ter um septo muito grande. Os septos muito grandes não vão muito bem na alcoolização ou eles precisam de reintervenções a longo prazo. A nossa diretriz coloca com 28 milímetros, entre 28 e 30 milímetros. Assim, septos maiores do que isso costumam ir melhor para a cirurgia, porque é mais eficiente em abrir o peito do paciente e tirar o naco ali. Outra, gradientes muito altos também tendem a não ir muito bem na alcoolização e ter muitos casos refratários com necessidade de reintervenção a longo prazo. Então, gradiente acima de 100 milímetros de mercúrio, também a gente tende a mais pensar na miectomia porque vai ser mais resolutivo. Local da hipertrofia, né? Se a hipertrofia não for basal, for médio apical, não tem sentido eu alcoolizar a primeira septal que está no septo basal. Perfeito. Também, a localização é um ponto crucial. É uma coisa que pouca gente fala, que é a porcentagem de fibrose. Se eu tenho muita fibrose ali no septo, porque o que eu quero induzir em última análise com o meu infarto? Mais fibrose. Mais fibrose. Se eu já estou tudo fibrosado ali, não adianta você fazer a alcoolização numa área que já está fibrosa, porque aquilo vai ter pouco impacto. Então, ali também é interessante, eventualmente, fazer a cirurgia cardíaca para o paciente. Então, esses são os principais comemorativos. Claro, tem vários outros. Por exemplo, se eu vou fazer uma cirurgia, se eu tenho um paciente que é triarterial e tem que mexer numa válvula, não tenha dúvida. Você já vai fazer a cirurgia do paciente, então você faz a miectomia. Eu tenho um paciente que tem um risco cirúrgico muito baixo e que quer fazer uma coisa resolutiva definitiva. Vamos para lá para a cirurgia. Tem um outro ponto que é quando a possibilidade de BAVT na pós-intervenção. Então, o que a cirurgia faz? Se a cirurgia for muito eficiente, ela tende a fazer um BRE no paciente, se for muito eficiente. Então, se o meu paciente já tem um BRD, a cirurgia quase que indubitavelmente vai fazer um BAVT no paciente, porque se a minha cirurgia for eficiente, eu vou fazer um BRE, meu paciente já tem um BRD, vai fazer um BAVT. E o contrário também. Acontece, né? A alcoolização septal, ela costuma, se for muito eficiente, costuma dar um BRD. Então, se meu paciente já tem de base um BRE, eu vou induzir um BRD na minha alcoolização, o paciente vai ser BAVTado. Então, são algumas coisas... Por isso que o Heart Team fica muito importante, né? Você juntar todos esses detalhes para a gente tem o CAT do café, septal, aí chega o doutor Henrique Ribeiro e fala, não, essa septal é boa, dá pra gente alcoolizar. O paciente é de alto risco cirúrgico, um diabetes não tá tão compensado, não quer operar, por exemplo. Até a cirurgia, né? Precisa ser com operadores muito experientes. Não é uma cirurgia simples para cirurgião cardíaco. Sim. Tem poucos com experiência nisso no
no país. Né? Pouquíssimo. O Ricardo Dias, eu acho que é um dos poucos que tem muita mão para isso. E assim, e aprendendo, né? Sempre aprendendo, porque a gente começou o Hack Team tem o quê? Um ano e pouquinho? Então a gente está movimentando isso agora. Mas eu tentei salpicar aqui algumas informações só para vocês entenderem quão complexo é você definir para um lugar ou para outro, mas a gente consegue ter um norte ali. Eu acho que a nossa diretriz tá bem bonitinha, tem um gráfico ali em verde, vermelho, que eu me debrucei nesse gráfico horas e horas da madrugada para fazer. Não, ficou bonito. Tem uma seta que favorece. Exato. E tem assim, uma interface assim, ó, decisão compartilhada, share decision making, né? Decisão compartilhada com o paciente. Não sei se vocês estão vendo aí, mas... Ficou muito bom mesmo. Pega a diretriz em casa, abra agora essa parte da terapeutia de edição septal para ver esse gráfico que o Wagner montou. E a última coisa, né, Matheus? Então, a gente falou do tratamento clínico, certo? Do paciente refratário com gradiente acima de 50, terapia de redução septal. A gente vai ficar devendo a avaliação de morte súbita, tá? Mas a gente promete trazer em 2 semanas para complementar esse episódio. Mas eu queria trazer uma pergunta muito importante para a gente fechar, Wagner, que acho que é uma pergunta que gera muita aflição no cardiologista clínico dia a dia. Esse paciente com miocardiopatia hipertrófica, eu posso liberar ele para atividade física? Pô, quanto tempo a gente tem? Então, eu vou deixar um pouco mais fácil. Vamos supor que a gente já avaliou o risco de morte súbita, tá? E a gente viu que não tem nenhum estratificador de risco de morte súbita, que a gente vai comentar em outro episódio. A gente sabe que ele tem miocardiopatia hipertrófica, os sintomas estão controlados. Aí, ele ser obstrutivo ou não, pode entrar na jogada. Perfeito. Então, assim, cara, esse é um tema também extremamente polêmico. A gente tentou colocar na diretriz de uma maneira um pouco mais organizada, ali estratificando com risco de morte súbita, intermediário, baixo, intermediário e grave, quando liberar. Mas, assim, é um tema extremamente polêmico e vai haver controvérsias sempre nesse tipo de quesitos. Mas o que a gente sabe? Tem uma corte retrospectiva conduzida pela Rachel Lampert, foi um estudo publicado chamado Live HCM, e apresentado no American Heart. Recente, né? Recente, foi no American Heart ano passado. A gente até cobriu na 12. Boa. Que, assim, ele avaliou a atividade física vigorosa versus atividade física não vigorosa em pacientes com cardiomiopatia hipertrófica não obstrutiva e que era um padrão mais benigno, vamos dizer assim. O gradiente, se tivesse um gradiente baixo, a taxa de fibrose era pequena, nas provas de esforço o paciente ia bem, não tinha muitos complicadores para morte súbita. Nesse estudo, que foi uma corte retrospectiva, que acho que é a melhor evidência que a gente tem para falar em atividade física vigorosa nesse perfil de paciente, aparentemente você poderia liberar o paciente para fazer atividade física. Então, rigorosa, né? Que era atividade física intensa, era né? Intensa. Que esse estudo propôs, que foi até um baque, mesmo assim, a gente ainda fica inseguro, né? Fica muito seguro. Eu fico extremamente seguro, cara. Assim, o paciente com formas obstrutivas e com risco intermediário alto, se for alto risco, eu contraindico atividade então, competitiva. Obstrutiva ou qualquer um dos marcadores de risco para morte súbita, esquece. Esquece. Muito perigoso, né, cara? É uma doença meio que imprecisa. Uma coisa que pode balizar muito a gente é a idade, assim, também. Se o paciente já viveu bastante, eu costumo dizer que se a vida já triou que esse paciente não morreu, por isso que o paciente mais idoso a gente fica um pouco mais tranquilo, é possível que ele tenha uma apresentação mais benigna. Mas um paciente que não tem critérios nenhum, que a gente vai comentar em outro momento, para morte súbita, não tem gradiente, eu fico tranquilo para liberar a atividade física. Agora, o paciente começou a ter critérios de alto risco para morte súbita e gradiente, aí esse a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Atividade física competitiva contraindicada, eventualmente uma atividade de leve intensidade, a gente consegue permitir acompanhando e, idealmente, tendo um ergospírito desse paciente para ver como é que se comporta tudo do ponto de vista cardiometabólico desse paciente. Talvez uma mensagem boa, né? Ainda mais com esse estudo Live HCM recente, da gente poder liberar um pouco de atividade física, né? Porque a gente tinha um tabu muito grande de, você não pode fazer nada. Nem andar o que é pior, né, para o paciente. Pior sintoma, pior condicionamento. O impasse grande disso é porque a gente sabe que a atividade física tem impacto cardiovascular muito positivo. Então, se você contraindicar a atividade física, você vai ter repercussões outras cardiovasculares. Então, como colocar nessa balança aquele paciente que precisa fazer atividade física porque é importante do ponto de vista cardiovascular... Ou psicossociais. De tudo, assim. Na verdade, cardiovascular, eu estou sendo muito fechado, como você bem comentou. Tem um espectro amplo, tanto social, psíquico, de saúde mental, cardiovascular. Então, proibir um paciente é muito difícil. A gente trabalha com áreas muito próximas disso. A aneurisma de aorta, cardiomiopatia hipertrófica. Todo mundo quer fazer atividade física. E a gente fica assim, meu Deus, são pacientes e agora? Jovens, às vezes. Né? Então, a gente estava no consultório quarta-feira um caso desse, né? Mas a gente fica sempre aflito. Mas é isso. Então, assim, eu acho que a atividade de leve intensidade ela deve ser estimulada em todos os cenários.
Agora, atividade física competitiva no paciente de alto risco, esse é perigoso. Ele deixa de canto. Acho que a gente cobriu quase tudo, né, Will? Só falta a estratificação de morte súbita. Que é um episódio inteiro, né? Não dá pra gente falar. É uma coisa que vai cair no texto. Em minutos negativos, né? Que já estourou nosso tempo. Então, a gente quer agradecer muito você que ficou ouvindo até agora e principalmente o Wagner, que expôs o tempo dele para estar aqui com a gente, dando essa aula, com toda a sua experiência para falar de hipertrófica com a gente. Wagner, muito obrigado. Se puder falar pra gente, pro pessoal que tá nos ouvindo e vendo, como a gente pode achar nas redes sociais, um pouquinho do Cardio Trials. Boa, obrigado, pessoal. Bom, primeiro que o prazer é sempre meu. O Will, assim, eu tenho o prazer de conviver com ele quase que diariamente, então, assim, ele já conhece tudo isso que eu falei, eu já conheço as narrativas dele, mas então, várias vezes a gente falou a coisa igual, né? Falou igual, ao mesmo tempo. Mas é sempre bom ver o Will. Pô, acompanho o Will há muito tempo, ver o crescimento e o médico brilhante que ele tá sendo e fazendo um puta papel aqui no 12x8 com a prova do Tech. Parabéns, Will. Matheus, foi um prazer também. Pode contar comigo sempre, tô à disposição. Para me seguir é no @Wagner Madrini. Pô, será que é isso mesmo? @Wagner Madrini com V. Não estou muito ligado no Instagram, mas é isso. Eu tenho um aplicativo super legal, se vocês quiserem acompanhar, chama Cardio Trials. É uma plataforma que a gente resume e traduz todos os artigos que já foram publicados na história da cardiologia e a gente separa ele por acrônimos. A gente tem mais de 1.500 artigos traduzidos. Realmente são praticamente todos os artigos da cardiologia. Assim, eu ouso dizer que assim, é a maior biblioteca. Com certeza. Né, com certeza. E com comentário, críticas, né? Sim, muito tem uma perspectiva, a gente comenta, a gente tem link. Então, eu acho que é a maior biblioteca assim, virtual de papers publicados na história da cardiologia. Então, a gente tem uma cobertura grande. E agora a gente faz também, sem concorrência para vocês, a gente tem só umas questãozinhas comentadas do Tech também, que é um modo. A gente tem pequenas aulas, pílulas de conhecimento, a gente tem protocolos institucionais e a gente faz um monte de interações também no Instagram. Então, sigam lá também, @CardioTrials. E de onde veio o livro, né? 100 maiores trials da cardiologia. É um clássico, né? Assim, todo residente ou tem ou sonha ter esse livro, sem brincadeira. Esse livro foi um projeto antigo, cara, 2019, eu acho. Os 100 trials que mudaram a história da cardiologia, que vai ter versão nova. A gente vai provavelmente publicar, lançar ali na Society do ano que vem. Podia trazer um pra sortear aqui na 12 aí. Pô, mas é pronto, a gente manda pra vocês. Sorteia. Com certeza. Boa. Fechou. Tá fechado. Boa, show de bola, pessoal. Obrigado de novo. Obrigado, Wagner. Mais uma vez um prazer estar com o Matheus e com você, que, como sempre, estamos juntos. E é isso, pessoal. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. A gente vem depois aí trazendo para vocês as principais indicações de CDI e profilaxia de morte súbita no paciente com cardiomiopatia. Deixa as dúvidas aqui nos comentários, seja no YouTube, seja no Spotify, e passe esse podcast adiante para todo mundo ficar sabendo como lidar com o paciente com hipertrófica. E vamos juntos ser aprovados no 12 Tech. Um abraço. Boa.